Uau. Alô, é do SAC, do Serviço de Atendimento ao Crente da Primeira Batista. Eu queria fazer duas reclamações a respeito do culto de hoje. A primeira é que, como pode um ministro de louvor subir sem saber fazer o rap da música Alegria do Senhor? A segunda, como pode o pastor entrar para pregar e o microfone dele não está funcionando? Por favor, corrijam isso para o próximo culto, para a gente não ter nenhum problema. Muito obrigado. Olha só. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges. Eu sou pastor de adolescentes e pastor da adoração aqui da nossa igreja. Tenho 29 anos. Obrigado, meus adolescentes lindos. Eu tenho 29 anos, sou casado com a Georgia, que está aqui na frente. E é uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês hoje, compartilhando a palavra. Confesso que estou vivendo algo novo, nunca preguei com as duas mãos livres, então eu não sei muito bem como me comportar com isso. Espero que saia tudo bem. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, de volta aqui, pregando, compartilhando a palavra de Deus. Recentemente eu estive em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Contagem. Eu tive a oportunidade de participar de uma semana da juventude, um mês da juventude, com uma galera lá. E eu estava conversando com um amigo meu que é mineiro, é de Contagem, que é uma cidade que fica bem do ladinho de BH. Você nem sabe quando que é BH e quando que é Contagem. E a gente estava conversando a respeito das curiosidades que tem em cada cultura, em cada lugar que vai. E tem uma coisa que para mim marca o Campo Grandense. E eu vou fazer uma pergunta, eu imagino que a maioria de vocês vai levantar a mão. Quem aqui já foi mal atendido em algum estabelecimento em Campo Grande? Ok, era o que eu esperava. Agora, com quem isso acontece frequentemente? Tipo, não é um caso isolado. Com quem isso acontece quase que toda semana? Bom, tem gente aí que está frequentando bons lugares, depois vocês me passam onde vocês estão indo, porque eu quero estar lá também. Mas eu acho que um fato muito curioso a respeito aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, é que a gente tem uma dificuldade enorme com bom atendimento, né? Você vai em diversos lugares, restaurantes, prestadores de serviço que vão na sua casa fazer alguma coisa, é muito complicado. Quem nunca pensou, né? Quem nunca viu aquele amigo advogado, falou, cara, eu preciso de você porque vou ter que processar alguém, a pessoa não cumpriu com o combinado, ela me mal atendeu, ela me distratou, ou você foi num restaurante, trouxeram o seu pedido errado, ou o que acontece várias vezes com a minha esposa querida, é do pedido dela sempre ser o último a chegar. E, irmãos, quantos já viram uma mulher com fome, sabem que não é uma cena agradável, mas assim, é algo que acontece frequentemente aqui em Campo Grande. A gente estava conversando sobre isso, sobre essas diferenças, mas quando um olhou para o outro, os dois de igreja, a gente falou, que bom que a nossa igreja não é uma prestadora de serviço nem um restaurante. Amém? Amém, aleluia. É sobre isso que eu quero falar hoje. Não sei quantos de vocês têm acompanhado, mas nos últimos meses, as últimas 3 ou 4 vezes que eu preguei aqui, Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de como nós podemos ser igreja, como nós vivemos essa comunidade de fé, esse corpo de Cristo, família do Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, de uma maneira eficaz. E é sobre isso que eu quero falar hoje, a respeito de como nós podemos ser uma comunidade sábia, uma comunidade humilde, uma comunidade que vive de uma forma digna daqueles que acreditam em Cristo Jesus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago. Está lá no finalzinho da Bíblia já. Tiago, no capítulo 3, é o que nós iremos ler. Está sendo projetado na versão NVT, então se você quiser acompanhar, a gente pode ler juntos.
E Tiago, no capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 13, tá? Até o versículo 3 do capítulo 4. Então, vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder aos outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Eu vou continuar lendo com vocês o capítulo 4, versículo 1 a 3, porque sumiu da minha anotação. Se não, eu leio em outra versão aqui, não tem problema. Eu vou ler. O capítulo 4 continua assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Meus irmãos, nessa noite, nós iremos aprender com Tiago. Tiago, muito provável aqui estamos falando a respeito do irmão de Jesus, Tiago Justo. E ele escreveu essa carta de Tiago, num contexto muito específico. Tiago estava falando aqui para cristãos judeus, que estavam sendo bem provavelmente perseguidos por causa da causa de Cristo. Eles estavam sendo perseguidos por isso. Uma igreja estava sendo perseguida e provavelmente eles estavam dispersos, eles estavam espalhados por conta dessa perseguição que começou lá na região de Jerusalém e foi se expandindo. E Tiago, então, ele escreve essa carta com uma série de recomendações para aqueles cristãos, para aquela comunidade de fé, para que eles vivessem uma vida saudável, uma vida com sabedoria e para que eles se mantivessem firmes na palavra e naquilo que Jesus havia ensinado. É muito interessante, porque Tiago, ao longo do livro, ele tem uma série de ensinamentos, são quase que mini pregações. Se você ler o livro de Tiago inteiro, ele é bem curto, você pode ler, mas são quase que mini pregações de assuntos diversos, mas muito focados a respeito do nosso convívio enquanto igreja, a respeito da nossa vivência diária como comunidade de fé. E nesse capítulo 3 aqui, parece estranho a gente parar para analisar o que está acontecendo, porque Tiago está falando a respeito de humildade num contexto de pessoas que estavam sendo perseguidas. E parece meio que confuso isso. Tipo assim, como assim? Alguém está me perseguindo, eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, eu renunciei à minha vida, eu tive que sair do lugar onde eu morava, as pessoas não estão deixando eu viver minha vida, eu estou sendo perseguido por causa de Cristo. E, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa aprender sobre humildade, porque o texto começa falando o que a gente leu, que a gente precisa demonstrar humildade que provém da sabedoria. E eu não acho que esse é o nosso caso aqui, mas existia algo acontecendo no coração daquelas pessoas, que mesmo uma situação tão difícil como a situação de perseguição, elas precisavam aprender a ser uma comunidade humilde que vivia em sabedoria. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer um pouco desse pensamento para que nós possamos ser uma igreja sábia e humilde. Amém? Quem aqui quer fazer parte de uma igreja que é sábia e humilde? Dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Eu quero muito que a nossa igreja, cada dia que passe, seja uma igreja sábia e uma igreja humilde. Eu creio que isso
realmente vai trazer um impacto na vida das pessoas que estão aqui e das que não estão também. Então, não são bem 3 tópicos que eu vou pregar hoje, mas o nosso principal objetivo hoje, o primeiro objetivo deles, é que nós sejamos pessoas sábias e inteligentes que vivam em sabedoria. O texto vai dizer aqui no versículo 3, que aquele que é sábio, aquele que tem entendimento entre nós, demonstram isso como? Com boas obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Eu quero isso demais para mim, eu quero muito isso para mim, e não só para mim, mas para a nossa igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo um ano maravilhoso como igreja. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Uma das coisas mais relevantes que nós temos aqui na igreja, vocês sabem, e eu não estou falando isso porque o cara está aqui, mas uma das coisas que a gente tem de mais relevante na nossa igreja é a escola do discípulo, que nos ensina a como sermos pessoas intelectualmente robustas, espiritualmente vibrantes, pessoas sábias, mas pessoas que demonstram humildade. É isso que nós queremos ser como igreja. Esse é o nosso grande objetivo. É isso que nós queremos viver. E Tiago está sendo bem claro na orientação que ele dá para essa igreja, para esses cristãos que estavam sendo perseguidos. Mas nós podemos ver Jesus ao longo de todo o seu ministério, e mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Jesus falando o tempo todo a respeito de agir, de viver com sabedoria, a respeito de viver com humildade, com mansidão na nossa vida. Isso é um objetivo que nós todos, aqueles que creem em Jesus, precisamos ter. É algo que com certeza vai fazer muita diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. E esse era o objetivo daquela igreja. Viver uma vida sábia, uma vida inteligente, uma vida honrada. Mas para isso, nós precisamos tomar alguns cuidados. Para conseguir alcançar esse objetivo, a gente precisa tomar alguns cuidados. Eu quero falar sobre alguns desses cuidados que nós precisamos tomar. O pastor Benny Libscher, lá da igreja Jesus Culture, talvez você já tenha ouvido falar, ele é autor do livro Enraizados, um livro muito bom. Mas ele tem uma pregação onde o nome da pregação é A Igreja é uma Família e não um Negócio. Uma pregação muito boa. E nessa pregação ele exemplifica a diferença entre uma igreja e um negócio, trazendo para nós uma comparação entre um restaurante e um jantar de família. Pois bem, quando a gente vai num restaurante, principalmente se a gente fez uma agenda, a gente fez uma reserva, eu quero chegar lá, eu quero que a minha mesa esteja pronta com a quantidade de pessoas que eu reservei. Eu quero sentar, eu quero ser bem atendido, eu quero que o garçom traga aquilo que eu pedi, do jeito que é para ser feito o prato, eu quero que ele seja educado, não quero que ele seja invasivo, eu quero que ele seja simpático, mas também não muito efusivo. Eu quero comer uma boa refeição, quero pedir minha sobremesa, quero pagar minha conta tranquilo e ir embora para casa feliz. Agora, se o meu prato não vier do jeito que eu pedi, eu vou fazer uma reclamação. É justo, eu estou pagando por isso. Eu estou pagando pela comida, eu estou pagando pelo serviço. Se alguma coisa, se o garçom me mal atender, se ele for agir de forma grosseira comigo, com certeza eu vou chamar o gerente e falar, cara, a gente está com algum problema aqui. Eu vou me recusar a pagar os 10%. Eu vou sair insatisfeito daquele lugar. Não é uma cultura nossa aqui no Brasil, mas talvez eu iria fazer alguma avaliação no Google, no Yelp, algum desses serviços assim, e sairia de lá muito insatisfeito. Esse é o imaginário do que seria uma noite no restaurante. Agora, estamos chegando perto do Natal, uma época muito celebrativa, uma época onde nós nos reunimos com as nossas famílias, e se você já teve a oportunidade de participar da elaboração do cardápio da ceia de Natal, você sabe que isso não se parece nada com o restaurante. Então, geralmente tem ali a matriarca da família que vai comandar a cozinha, vai dizer, vai dar as funções, vai distribuir as funções. Mas desde a criancinha mais pequena da família,
ela pode ajudar carregando os talheres para a mesa. Uma outra pessoa, o primo que veio de fora, pode picar a cebola. A matriarca vai estar lá fazendo o peru, assando aquele porquinho de final de ano. Alguma outra pessoa vai estar responsável pela sobremesa. Geralmente, os meninos que são mais desajeitados vão colocar a mesa sem tentar derrubar nada. Mas é interessante que dentro de uma família, cada um tem o seu papel. E assim, se a pessoa não é muito experiente em picar uma cebola e fizer uma cebola um pouco maior que a outra, a gente desconsidera no caso, a gente deixa passar, ninguém vai reclamar, pô, cara, não sabe nem cortar a cebola, a não ser que seja uma brincadeira, né? Mas assim, se por exemplo você pede um prato, eu quero uma pizza sem cebola, aí vem a cebola, você vai reclamar, isso no restaurante. Mas se você está no seu jantar da família, você não vai falar, pô pai, queria sem cebola, hein? É só tirar, colocar de cantinho e comer numa boa. E a igreja, meus irmãos, é para ela se parecer muito mais com um jantar de família do que com um restaurante. Isso serve para mim, isso serve para você também. Nós não estamos vindo aqui para sentar e ser servidos. Eu não sou um prestador de serviço aqui, mesmo sendo um pastor. Eu não sou um prestador de serviço aos crentes. É interessante porque lá em Efésios 2, no capítulo 18 e 20, Paulo está dizendo àquela igreja, vocês não são estranhos, não são forasteiros, vocês não são visitantes, vocês não estão aqui de passagem, vocês são concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Eu e você somos membros da família de Deus, e nós somos chamados para fazer ceias familiares e não para cuidar de restaurante, amém? É interessante porque antes de eu vir trabalhar aqui na igreja, eu trabalhava numa empresa de marketing e uma das funções que eu tinha nessa empresa era de Customer Success. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pouquíssimas pessoas. Desculpa eu ter falado inglês, mas é porque eu realmente chamo assim, mas resumindo, Customer Success nada mais é do que o sucesso do cliente. Então eu era responsável para que os nossos clientes tivessem sucesso dentro da empresa, ou seja, para que eles fossem bem atendidos, para que eles tivessem os objetivos deles ali dentro cumpridos. E se você já trabalhou na área do marketing, se você já prestou serviço para alguma empresa na área do marketing, você sabe que é uma área extremamente feroz, extremamente competitiva, é um ramo muito difícil, e embora existam métricas e mais métricas que podem mudar assim da noite para o dia, trabalhar com o Facebook é terrível, mas embora exista tudo isso, a igreja ela não foi chamada para ser isso. A igreja foi chamada para ser uma família. Você filho, você não chega na sua mãe e pergunta, mãe, como você acha que está sendo o meu desempenho, minha performance como filho? Quais são os pontos negativos e positivos que eu posso melhorar como um filho? É claro que de uma forma muito orgânica, a gente faz isso, porque todos nós queremos melhorar. Mas a sua mãe não chega no final do mês e faz uma avaliação de 0 a 10 para saber como tem sido a sua performance. Não é isso que Deus espera da sua igreja. Não é isso que Deus espera da sua igreja. A comunidade e a família de Cristo é uma só, onde nós todos juntos somos membros dessa família. Eu estou dizendo tudo isso porque se é a vontade de Deus para a igreja de Éfeso, se é a vontade de Deus para a igreja de Jerusalém, é também a vontade dele para nós, que sejamos uma família que vive e anda em sabedoria e humildade. E nós precisamos tomar cuidado para não começar a vir aqui e participar das nossas reuniões com o intuito apenas de ser servido ou de avaliar o desempenho dos outros. Tomar cuidado para que a gente não assuma uma postura de soberba que está vestida de sabedoria. Porque mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de perseguição, isso pode claramente acontecer. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que o sinal de uma pessoa que é sábia é um espírito manso e humilde. O sinal de uma igreja que é sábia é uma igreja que é mansa e humilde. E é impossível nós sermos mansos e humildes
se tiver entre nós aquilo que o texto aqui chama de inveja e ambição egoísta. Porque isso é um corpo de humildade. O perigo é que toda vez que nós decidimos assumir a má postura de enxergar a igreja como um ambiente de competitividade, um ambiente de produtividade e desempenho, nós começamos a confundir sabedoria e humildade com arrogância e insensatez. E isso não é saudável. E esse é o grande problema da nossa mensagem. Então, se nós temos um grande objetivo, que é ser uma igreja saudável, uma igreja humilde, uma igreja mansa, o maior impedimento que nós temos para isso é o que o texto aqui vai dizer. Que se nós abrigarmos no nosso coração inveja amarga e ambição egoísta, nós entenderemos que esse tipo de sabedoria não vem dos céus, é algo terreno, não é espiritual, mas é demoníaco. Algumas versões vão trazer para nós que isso é algo animal e demoníaco. Então, o nosso grande problema é inveja amarga e ambição egoísta, porque em um ambiente, ou melhor, em um coração, onde não habita sabedoria e humildade, onde não habita um entendimento, uma consciência de que nós somos uma família e não um negócio, o que sobra espaço é espaço para inveja e para ambição egoísta. Isso, meus amigos, é um grande problema. Porque aqui nós começamos a viver então num ambiente de mentiras, um ambiente de enganos, onde a gente engana e ao mesmo tempo é enganado. Inveja e egoísmo são sinais claros de uma pessoa que vive as obras da carne. Isso está lá em Gálatas 5, você pode conferir. Mas não só isso, Davi vai dizer no Salmos 73, ele diz assim, que quando ele foi tomado por inveja, a sua atitude era a de um animal irracional. Quando ele era tomado de inveja pelas coisas ao redor, a atitude dele era de um animal irracional. Provavelmente Tiago estava aqui fazendo uma referência a esse Salmo de Davi, onde ele fala que pessoas que são tomadas por inveja, por uma atitude de ambição egoísta, elas agem como animais irracionais. E por isso que essa é uma atitude animal irracional. Olha a seriedade disso. Porque ele fala que onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todos os tipos. Então, a inveja, a ambição egoísta dentro da igreja, o não entendimento de que nós precisamos viver em sabedoria, mansidão e humildade, vai gerar aqui dentro males de todos os tipos. De todos os tipos. Não só isso, mas não só inveja e ambição, mas haverá confusão e males de todos os tipos. Um cenário de confusão, de coisas ruins, de desordem, de destruição, claramente atitudes que não vêm do alto, atitudes que não são espirituais. São terrenas, próprias de uma cultura onde a gente vive, que é egoísta, egocêntrica e é demoníaca. Sabe, meus irmãos, quando a gente fala a respeito disso, nós precisamos muito prestar atenção nas nossas atitudes. Porque a comunidade de fé, a igreja, ela é extremamente afetada por esse tipo de comportamento. A igreja de Cristo, ela é extremamente afetada por esse tipo de comportamento. Inveja, ambição, desempenho. Sabe, Provérbios 18, no versículo 1, vai dizer que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, o contrário de se isolar é se juntar. Então, se a igreja é um ajuntamento, quando nós decidimos, então, viver isolados, de uma maneira egoísta, de uma maneira egocêntrica, nós estamos sendo tudo, menos igreja. Porque a igreja é um ajuntamento dos fiéis, do Filho de Deus. Falei aqui, há um tempo atrás, que a igreja é o corpo de Cristo. Acabamos de ler que a igreja é a família de Deus. Toda vez, então, que nós vivemos de uma maneira egoísta, nós estamos sendo isolados do corpo, isolados do outro. E isso vai gerar qualquer coisa menos igreja. Sabe, e aí, a partir desse momento, a gente começa então a buscar aquilo que nos faz bem, aquilo que é bom para mim, e eu começo a vir aqui e olhar para o culto e falar, puxa vida,
cara não acertou o rap mesmo. Por que que o outro sabia fazer o rap e ele não? Ah não, hoje a moça da letra atrasou e aí eu não consegui cantar a música. O pastor, esse pastor aí não é tão bom. Ele não pregou do jeito que eu gosto. Aquela irmã, você viu a roupa que ela veio? Isso não é roupa de vir. Roupa feia, brega, assim, totalmente fora da moda. Não tô nem falando do tamanho, estou falando que ninguém usa mais isso em 2023. Porque daí, meus irmãos, a gente está vindo aqui para avaliar o desempenho dos outros. Só que nessa régua, ninguém vai ser suficiente, nenhum de nós. Sabe, a gente estava aqui na semana passada, na conferência missionária, e eu preciso falar isso para vocês, para aqueles que não estavam aqui. Tem coisas muito loucas acontecendo no mundo o tempo inteiro, e por causa da família de Cristo, por causa da igreja de Jesus. A gente recebeu um missionário aqui, eu não lembro, tanto estão, né? Se era Uzbequistão, Azerbaijão, eu não lembro. Eu sei que Azerbaijão não é tão, enfim. A gente recebeu um missionário da Ásia Central. E a hora que a gente começou a tocar as músicas do culto da manhã, os olhos dele começaram a encher de lágrimas. A gente não entendeu muito. Mas quando ele começou a falar a respeito do testemunho dele, ele contou que lá no país onde ele está, lá onde ele é missionário, as igrejas se reúnem e elas não podem cantar alto. Não existe bateria, guitarra, não dá nem para tentar fazer o rap lá, porque os vizinhos não podem ouvir o que está sendo cantado. Os vizinhos não podem saber o que está acontecendo ao redor. Mas eles estão ali sendo igreja, eles não estão preocupados com desempenho, eles estão preocupados em viver uma vida de sabedoria e humildade para com Deus. Esse mesmo pastor contou um testemunho que, quando a igreja de Jesus começou a crescer no Uzbequistão, se eu não me engano, eles não tinham Bíblia. Foram 2 anos sem uma Bíblia completa na língua deles. 2 anos. 2 anos sem uma Bíblia a ser lida. 2 anos buscando a Deus de verdade. 2 anos se reunindo nas casas. 2 anos vivendo em humildade, tentando aprender o máximo que eles podiam. Não havia competição, não havia inveja, eles só queriam viver aquilo que Jesus estava propondo para eles. E é sério que a gente aqui, com tanta coisa boa, com tanta liberdade que a gente tem, vai começar a vir na igreja para avaliar o que está sendo bom e o que não está sendo. A gente vai começar a vir na igreja para viver olhando para o nosso próprio eu, para o nosso próprio interior. A gente vai começar a vir na igreja e vai destratar os nossos irmãos, não vai resolver aquilo que tem para resolver. A gente vai começar a se olhar torto, a gente vai viver de uma forma egoísta, pensando só em nós. Eu não creio que esse seja o propósito de Deus para nós. Eu não creio que é isso que Deus quer para a nossa igreja. Mas então, o que nós devemos fazer? Diante de tudo isso que nós lemos, diante de tudo isso que Tiago está pregando para esses irmãos, diante de tudo isso que Deus está falando aos nossos corações, o que nós podemos fazer então? E agora vem a parte boa, dá um glória a Deus aí. Então o texto traz para nós 8 recomendações do que nós podemos fazer. Relaxa, todo mundo vai embora antes das 9, tá bom? Não vou me alongar. São 8 recomendações, mas elas são bem rápidas. Se você puder, anote. Grava aí no seu celular, pega um papelzinho. São 8 recomendações que Tiago traz aqui para que nós sejamos uma comunidade sábia, uma comunidade humilde, uma comunidade mansa, amém? A primeira coisa delas, lá no versículo 17, se você quiser acompanhar comigo, ele diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Então, a solução, ser uma comunidade pura, amém? Meus irmãos, a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, Jesus está pregando no Sermão do Monte, e ele fala: felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Como que verão a Deus? Se a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus,
Como então eu verei Jesus se ele não está aqui fisicamente? Como eu posso ver a Deus? Como a pureza pode me levar a ver Deus? É simples, meus irmãos. Aqueles que são puros de coração, tomados por uma sabedoria pura, são capazes de ver Jesus no seu próximo pelos olhos do Espírito. Livres das sujeiras que nos rodeiam, dos preconceitos, dos problemas, dos nossos anseios, das nossas preocupações. O próprio Davi diz que no Salmo 73, ele reconhece que Deus é bom para com os puros de coração. Então, se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos buscar a pureza, precisamos limpar o nosso coração, precisamos nos despir das nossas roupas sujas, precisamos limpar o nosso caráter, o nosso coração, precisamos tirar as escamas dos nossos olhos e começarmos a olhar uns para os outros com os olhos do Espírito. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Nós não vemos mais as pessoas com os olhos da carne, e sim com os olhos do Espírito. Isso é ser puro de coração. E deixa eu te falar uma coisa, quando você for puro de coração, você verá Deus. Quando a nossa igreja for uma igreja pura de coração, nós veremos Deus se manifestar cada vez mais no nosso meio. E é isso que eu quero, amém? A segunda coisa que Tiago vai dizer aqui, a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura e depois ela é pacífica. Nós queremos ser uma comunidade pacífica. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos, procurem ter uma vida santa sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma comunidade saudável daqueles que vivem em Cristo Jesus sabem que precisa ser uma comunidade de paz. Precisam transmitir a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento uns aos outros. Eu raramente falo de coisas que aconteceram comigo, mas eu lembro de um episódio que talvez aconteceu uns 10 anos atrás. Um amigo meu me chamou para ir na casa de uma menina, ela não era convertida, ela não era uma seguidora de Jesus. Ele falou assim, cara, é o seguinte, ela é uma menina que precisa muito, mas ela vive num ambiente muito conturbado, ela está sempre rodeada de bebida, cigarro. Cara, mas ela precisa de algo diferente. Com muita sabedoria naquele dia, nós oramos, não fomos sozinhos lá, mas chegamos na casa daquela menina, sentamos numa roda, tivemos ali uma boa conversa, falamos a respeito da nossa vida. Naquela ocasião específica, não falei a respeito de Jesus, não apresentei Jesus como Salvador da vida dela, mas eu lembro claramente de algumas horas depois de muita conversa, muita comunhão ali, ela virou para mim, para um amigo que estava junto comigo, e falou assim, olha, obrigado por vocês terem vindo hoje. Eu não sabia quem vocês eram, mas obrigado, porque foi o tempo que eu senti mais paz na minha vida nos últimos dias. E eu não estou falando isso para falar assim, Guilherme, traz paz, não é isso. Mas essa é a nossa missão como igreja, eu e você, nós precisamos ser uma igreja pacífica, precisamos transmitir paz a esse mundo. Aqui no capítulo 4, ele fala assim, de onde está vindo essas guerras? De onde vocês têm gerado guerras e contendas entre vocês? Porque aquilo que Deus espera de uma comunidade de sabedoria não é guerra, é o contrário, é paz. Então que nós sejamos uma igreja pacífica, amém? A terceira coisa que ele fala é que sejamos amável. Então, o nosso grande objetivo aqui é ser uma comunidade amável. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13 que o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, ele não é ciumento, ele não é presunçoso, ele não é orgulhoso, ele não é grosseiro. Ele não exige que as coisas sejam da sua maneira. O amor ele não é irritável, o amor não é rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, antes se alegra com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. O amor que Paulo descreve aqui, esse amor que é o amor que Cristo amou eu e você. É dessa forma que uma comunidade saudável deve viver, amando uns aos outros. A Bíblia diz lá, Jesus falou aos seus discípulos, João 13, versículo 35, nisso saberão que são meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Então, que nós sejamos uma comunidade amável, amém? A quarta coisa, tá certo? É a quarta? Sim, né?
é que nós somos uma comunidade compreensiva. Em algumas versões aqui está escrito uma comunidade que disposta a servir aos outros. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 10, que uma das virtudes que nós somos chamados é amar uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E dar preferência é algo lindo, meus irmãos. Imagina nós sermos uma comunidade onde todos dão preferência ao outro, não buscando o seu próprio interesse, não buscando sua própria vontade, mas disposta a servir uns aos outros. Isso é bom demais. Eu sonho com isso todos os dias. Eu me esforço para que a gente viva isso. Eu creio que esse é um caminho que nós devemos seguir para ser uma comunidade saudável. Amém? A quinta coisa, ele fala que a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. E eu quero que nós sejamos uma comunidade cheia de misericórdia. Amém? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 7, mais uma vez eu cito o Sermão do Monte. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que felizes são os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. É interessante, nós temos tantos episódios na Bíblia de pessoas que agiram com misericórdia e receberam misericórdia da parte de Deus. E eu creio que nós podemos ser uma comunidade que age com misericórdia em relação aos outros. O que é isso, né? Misericórdia, de uma forma bem resumida, se você nunca ouviu essa palavra, é não receber aquilo que eu merecia. Deu para entender? Então, se nós merecíamos uma punição, foi misericórdia de Deus que nós não recebêssemos. Isso é misericórdia. Então, a nossa ação uns para com os outros de misericórdia, nossas ações de misericórdia, é que se uma pessoa está em falta comigo, eu não devolvo aquilo que ela merecia antes, eu entregue algo melhor para ela. Eu creio que dessa forma nós podemos ser uma comunidade saudável, amém? A quinta coisa, está indo bem, né? Tá indo bem. Sexta? A sexta coisa, está indo melhor do que eu pensava, é que nós sejamos uma comunidade cheia de boas obras. Tiago, no capítulo 2, ele vai dizer para nós o que são essas boas obras. E graças a Deus que eu vejo que nós somos uma igreja extremamente preocupada com as boas obras. Você pode ver isso através da OMF, através do nosso culto das mãos cheias. Quantas famílias têm sido abençoadas pela generosidade da nossa igreja em praticar boas obras, em ajudar aqueles que são necessitados, em dar o alimento àqueles que precisam. Tiago vai dizer no capítulo 2 que é muito fácil para nós receber alguém necessitado e dizer que Deus te abençoe. Mas se nós não agimos de forma a demonstrar esse amor de forma prática, nós não estamos realizando boas obras. Então, que esse seja um encorajamento para que a gente continue a ser uma igreja que pratique as boas obras. Assim seremos uma comunidade saudável. A sétima coisa ele fala, cheia de misericórdia, de bons frutos. E aqui, na minha versão, está imparcial e sincera, mas eu escrevi uma comunidade sem favoritismos. Em Romanos, no capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz que Deus não age com favoritismo. E Pedro fala em Atos, vejo claramente que Deus não demonstra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Deus veio para alcançar-nos, meus irmãos. Que nós sejamos uma igreja que não fique tratando um ao outro com favoritismo. Que nós sejamos imparciais, que nós sejamos uma igreja justa, que sejamos pessoas sinceras, pessoas que são realmente, que tratam as pessoas com imparcialidade. E a última coisa é que nós sejamos uma comunidade sincera. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Provérbios 12, versículo 19. Uma comunidade que diz a verdade, uma comunidade que vive a verdade,
é uma comunidade que permanece. Mas uma comunidade que vive na mentira, ela passa muito rápido. O recado de Tiago para essa igreja, o recado de Deus para nós é bem claro. Que nós sejamos uma comunidade sincera, que haja verdade entre nós, que haja sinceridade entre nós, que haja transparência entre nós, nunca de forma a atacar, nunca de forma a querer agredir ou querer também nem tão defensivo demais, essa é a minha verdade. A nossa verdade é o que a Bíblia diz, e que nós possamos agir com verdade, com sinceridade uns para com os outros. Amém? Já dizia o pensador, mas é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que conforta. Zacarias 8, versículo 16, a Bíblia diz, e isso é o que vocês devem fazer, digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Amém? Para finalizar, meus irmãos, eu quero ler o versículo 18 junto com vocês, desse nosso texto. A Bíblia diz assim, Tiago está falando, continua falando, que o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui quando eu tive a oportunidade de pregar a respeito da parábola do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo, não vou explicar para vocês tudo, mas ela está profundamente ligada com uma bem-aventurança de Jesus, onde ele diz, bem-aventurados, felizes são os pacificadores, pois esses serão chamados de filhos de Deus. Meus irmãos, há uma missão para aqueles que são filhos de Deus. Há uma missão para nós que fomos reconciliados, para nós que fomos adotados por Deus e agora somos membros dessa família linda e incrível. A nossa missão é para que nós sejamos pacificadores de um mundo cruel, de um mundo egoísta, de um mundo cheio de ambição, de um mundo onde as verdades são encobertas, as falsas verdades têm gerado enganação no coração das pessoas, onde elas pensam que estão ouvindo a verdade, mas na verdade não estão. E o nosso chamado como filhos de Deus, como membros dessa família, como uma comunidade saudável, cheia de sabedoria, é que nós cumpramos a missão de sermos pacificadores, já que somos chamados de filhos de Deus. Sabe, Jesus, ele não chocava as pessoas porque ele batia de frente com elas. Ele chocava as pessoas porque ele sempre oferecia uma nova forma de pensar. E o que nós mais vemos, o que nós somos nós somos tentados no mundo de hoje, é a tal da sociedade do desempenho, não é verdade? Esse cargo que eu falei, o Customer Success, é algo que está em ascensão dentro da área da tecnologia e está se expandindo para vários lugares. Várias empresas já têm departamentos específicos de Customer Success nas suas empresas. E nós estamos sendo levados e conduzidos a viver uma sociedade onde somos avaliados por aquilo que fazemos, onde somos avaliados pela nossa performance, pelo nosso desempenho, e se nós estamos indo bem, tapinha nas costas. Se nós estamos indo mal, nós somos ignorados. Mas, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que esse não é o chamado de Jesus para nós. Esse não é o chamado de Jesus para a igreja dele. Nós não somos um restaurante, nós somos uma família. Amém? Nós estamos sendo chamados para promover a paz e um mundo cada vez mais dividido. Aqui o texto fala que o fruto da justiça, ele semeia-se em paz para os pacificadores. Um mundo tão cheio de injustiças. E muitas vezes você vai ter, eu tenho certeza que você vai talvez desempenhar algo bom, você vai ter um bom desempenho e a sua avaliação vai ser injusta. Talvez você esteja vivendo isso na sua vida agora. Você está performando como nunca, mas as coisas não estão indo bem para você. Isso pode ter a ver com o seu estudo, isso pode ter a ver com o seu trabalho, mas isso pode ter a ver com você aqui dentro. Você pode estar performando como nunca. Eu estou indo em todos os PGMs, eu estou indo em todos os cultos de sábado, eu me inscrevi para ser voluntário no culto, eu estou fazendo tudo que meu líder manda, e Deus não está fazendo nada por mim. Eu não estou colhendo nada
de justiça. Deus está sendo injusto, na verdade. Enquanto aquele irmão lá, que faz tudo errado, aquele irmão que eu sei o que ele faz fora da igreja, para ele está tudo bem, mas para mim não. A gente está sendo constantemente tentado a avaliar o nosso desempenho. Mas, meus irmãos, por desempenho, estaríamos todos nós mortos. Pelo nosso desempenho, pela nossa performance, o resultado é morte. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do seu desempenho é morte. O salário da sua performance, a recompensa da sua performance é morte. Porque não tem nada que você possa fazer, que seja capaz de, por conta própria, você ser levado a viver uma vida como essa que a gente acabou de ouvir. Sabe, vamos ser sinceros uns com os outros. É muito difícil a gente viver uma vida mansa e humilde. É muito difícil a gente viver uma vida com sabedoria. É muito difícil. Viver isso aqui, pureza, paz, dar preferência para os outros, amar as pessoas em situações incondicionais, agir com misericórdia, ser compreensivo, eles que têm que me entender. Meus irmãos, é muito difícil isso. É muito difícil para mim, eu tenho certeza que é difícil para você. Mas ainda bem que a gente não precisa fazer isso sozinho. Ainda bem porque Jesus nos alcançou, Ele morreu por nós, o preço do nosso pecado. Esse salário da nossa performance, Jesus falou, vocês não conseguem, eu consigo. Ele é perfeito, Ele é santo. Ele falou, mas agora eu tenho uma nova proposta para vocês. Eu tenho um novo caminho, para vocês viverem de uma forma melhor, para vocês viverem uma vida melhor. Porque olha, por desempenho ninguém chega a lugar nenhum. Mas vivendo de uma forma pacífica, de uma forma humilde, com sabedoria, todos nós juntos, como família de Cristo, chegamos a algum lugar. E esse é o lugar que Ele tem preparado para nós. E isso é a nossa esperança para esses dias. É claro que não creio que nós estejamos num contexto de perseguição igual a essa igreja que estava. Porém, como igreja, nós temos os nossos desafios. Nós temos as nossas perturbações, temos os nossos ataques, sim. Mas eu creio numa comunidade que promove e colhe paz, porque crê no autor da paz. Jesus diz, a minha paz eu vos dou, e essa paz é a paz que nós precisamos. Para realmente encerrar, para finalizar, eu queria contar uma história para vocês. É uma das lembranças mais fortes que eu tenho na minha mente, da minha infância. Eu devia ter por volta de 7, 8 anos, eu não morava em Campo Grande, morava em Itajaí, Santa Catarina, e a nossa igreja ela não tinha culto domingo de manhã, porque Itajaí é uma cidade que tem praia, então domingo de manhã era dia de ir para a praia, não era dia de ir para a igreja. Nós íamos para a igreja no sábado à noite e no domingo à noite. Mas tinha algo que acontecia em vários domingos, na hora do almoço, onde alguns irmãos da igreja, alguns membros da igreja, eles se ajuntavam para almoçar juntos e tomar um café à tarde. Para nós, para minha família, morávamos apenas nós 5. A gente não tinha família em Itajaí. A nossa família era a igreja. E essas memórias são tão fortes no meu coração, que toda vez que eu vejo um café cremoso, sabe aquele café cremoso? Aquele creme de café que fazem para... Toda vez que eu vejo um café cremoso, eu faço questão de tomar, porque aquilo me remete a um tempo tão especial da minha vida, onde eu entendi e vivi na prática o que era ser uma família de Deus. Onde eu entendi e vivi na prática o que era ser uma comunidade que vive de forma sábia, de forma mansa, de uma forma humilde, uma forma onde um abraça o outro, uma forma onde nós tratamos o outro com respeito. Eu lembro que era uma criança, eu passava o domingo com os meus amiguinhos brincando, enquanto os adultos riam e se divertiam na cozinha. Sabe, essa é a imagem mais clara de uma igreja que eu tenho na minha memória. E é claro que a nossa igreja ela é muito grande, a nossa igreja ela é muito bonita, a nossa igreja, de verdade, a nossa igreja é excelente, meus irmãos.
em performance a nossa igreja é muito boa, mas Jesus não está avaliando quem acerta a letra, Jesus não está avaliando quem esquece o acorde, Jesus não está avaliando se deu problema na projeção, Jesus não está avaliando se faltou álcool gel na porta, ou se a água está quente nesse calor de Campo Grande. Jesus não está avaliando se o ar-condicionado funcionou hoje. Jesus está aqui olhando se existem pessoas aqui dentro comprometidas em viver uma vida sábia, mansa e humilde. Amém?